Boa noite, irmãos. Sou grato a Deus por mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Sei que todos vocês entendem a atual conjuntura em que nós estamos vivendo nesse país, as diversas privações, tanto no campo social, como no campo da saúde, ou no campo material ou profissional. Todos nós estamos enfrentando esse atual quadro com muito zelo, na esperança de que logo a situação mude. Até que esse cenário então seja alterado, nós louvamos a Deus pela tecnologia, porque por meio dela nós podemos continuar compartilhando a palavra de Deus, podemos continuar interagindo com o conhecimento bíblico de maneira a sermos alimentados mesmo à distância. Então nessa noite aí da sua casa, eu estou aqui falando na minha casa, por isso esse cenário diferente. Quero convidar você aí, espero que você tenha na sua casa uma Bíblia, que você esteja com ela em mãos, para que você possa se alimentar da palavra de Deus, tendo certeza de que aquilo que eu vou ensinar está coerente com o ensino bíblico. Dito isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Abra sua Bíblia e vou fazer a leitura. Lá diz assim, o Senhor Jesus, ao falar com seus discípulos, disse: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao olharmos para esse pequeno versículo da palavra de Deus, nós somos lembrados que o contexto imediato, o Senhor Jesus está na sua última noite, ele está prestes a deixar essa terra, a se separar dos seus discípulos, e ao estar nesse último momento com seus discípulos, ele traz então algumas revelações que certamente deixaram seus discípulos entristecidos, deixaram seus discípulos também preocupados, mas também Jesus traz conforto ao dar essa orientação. Ele havia dito para os seus discípulos, escudeiros fiéis ao longo do seu ministério, agora Judas tinha abandonado, então os 11 estão ali, e esses 11 ouvem dele que eles se escandalizariam, que o deixariam sozinho, ouvem que Pedro negaria, ouvem que coisas terríveis iam acontecer, e uma delas é o resumo desse texto. Jesus diz abertamente para ele que eles passariam por aflições nessa vida. Pior coisa a ouvir, diante de um cenário onde o mestre está indo embora, era receber dele a notícia de que ficariam sós. Claro, o Consolador viria, mas eles não estariam mais com Jesus pessoalmente, que os orientava, os protegia. E mais do que isso, Jesus disse, é certo que vocês vão passar agora por muitas aflições. Dito isso, eu queria compartilhar com você algumas observações desse texto, alguns princípios e ensinos que surgem desse pequeno versículo que podem nortear a nossa vida em tempos de grande aflição. É nosso hábito sempre tirar do texto aquilo que nós chamamos de verdade central e aquele ensinamento que pode resumir essa passagem e outras. O texto dessa noite, o resumo dela pode ser entendido da seguinte forma. Olha aí, a imagem vai ser projetada para você. A verdade central do texto é essa: nesta vida, todos passam por aflições, mas só os discípulos de Jesus passam por elas de forma diferente. Vou repetir, nesta vida, sem distinção, todas as pessoas passam por aflições, mas só os discípulos de Jesus passam pelas aflições de forma diferente. A Bíblia não esconde que nós estamos enfrentando provações. A Bíblia não esconde que nós enfrentaríamos provações. A Bíblia nunca prometeu para os crentes que, ao acreditarem no Senhor Jesus, elas teriam então as suas vidas protegidas de tal forma que nada as alcançaria. Embora muitas religiões e até mesmo muitas igrejas, principalmente no Brasil,
tem difundido essa mentira de que o crente, uma vez salvo, uma vez confiando em Jesus, ele é totalmente protegido de todo tipo de mal. O Senhor Jesus, que é o autor da vida, o dono de todas as coisas, aquele que iniciou a nossa fé, diz para cada um de nós que as aflições são reais. A questão aqui não é se você vai ou não passar por elas, mas quando essas aflições vão chegar à sua vida. E se você entende isso, você então pode passar pelas aflições, sendo um discípulo de Jesus de uma maneira diferente. Nessa noite, nosso objetivo, ele é simples. Olha aí, está sendo projetado para você. O objetivo desse texto, da mensagem dessa noite, é mostrar como é que os discípulos de Jesus passam pelas aflições de maneira diferente. Como? Por quê? O que acontece com esses discípulos que, ao serem submetidos sobre as mesmas agruras, sobre os mesmos problemas, sobre as mesmas aflições, o que acontece com esses discípulos que fazem com que eles enfrentem isso de maneira diferente daquelas pessoas que não têm ao Senhor Jesus como seu Salvador? É isso que nós vamos ver. Então abra sua Bíblia e olhe para o versículo 33. Então nós vamos olhar, são três as razões pelas quais os discípulos passam pelo mundo de uma maneira diferente. E basicamente você pode resumir todo esse texto em três. Três são as razões pelas quais os discípulos de Jesus enfrentam as provações, as aflições de forma diferente. Eles enfrentam, em primeiro lugar, porque eles entendem que as aflições estão limitadas, elas estão com um alcance restrito. Então, os discípulos entendem isso. Toda aflição, toda provação acontece dentro de uma esfera limitada na vida do discípulo. Em segundo lugar, os discípulos também entendem que Jesus os encoraja a ter uma atitude dentro do momento de aflição. Então, os discípulos passam pelas aflições porque Jesus os encorajou a agir de maneira diferente. Então, eles sabem qual é o limite onde a aflição acontece. Eles sabem também que receberão, e já receberam nesse próprio verso, encorajamento para passar pelas aflições. Em terceiro lugar, eles enfrentam as aflições de maneira diferente porque eles têm uma esperança real, uma esperança verdadeira que nutre o coração deles com paz. É assim, e é a única forma de entendermos por que existe uma diferença entre nós que somos salvos e os que não conhecem Jesus diante dos mesmos problemas. Esse verso vai resumir. Então vamos olhar o primeiro ponto. O primeiro ponto vem aí, vai ser projetado para você. Os discípulos de Jesus passam pelas aflições de forma diferente. Por quê? Porque eles conhecem o ambiente onde as aflições ocorrem. Isso mesmo. Os discípulos, eles conhecem qual é o ambiente onde as aflições ocorrem. E que ambiente é esse? Jesus diz assim: no mundo passais por aflições. Em outras versões diz: no mundo tereis aflições. Então a grande pergunta aqui não é se você vai ou não passar por aflições, mas a pergunta é quando você vai passar por aflições. E se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender que Jesus disse que as aflições, as lutas pelas quais eu e você vamos passar, elas estão limitadas em alcance a este mundo, a este momento, a esta esfera. Talvez para você seja uma coisa óbvia, mas pastor, é claro que os meus problemas se limitam a este mundo, a essa história, esse momento. Quando eu morrer, tudo acaba. Verdade. Se você é um crente, os problemas da sua vida terminam assim que você morre. Mas por que é importante perceber que há uma diferença entre nós e as pessoas que não conhecem a Cristo? A razão é simples. As pessoas deste mundo também passam pelos mesmos problemas que os crentes enfrentam. Mas muitas deles, pessoas até quem nós amamos, até pessoas da nossa próprio convívio familiar, acham que os problemas terminam e se limitam só a essa vida. Mal sabem eles, e infelizmente, que os problemas daqueles que não conhecem ao Salvador vão muito além dessa vida. Não só dessa vida, mas vão por toda a eternidade. Sofrimentos sem fim. Que esperança maravilhosa para o discípulo de Jesus saber que, por mais severa que seja a luta,
Por mais difícil que seja a batalha, essa batalha tem fim. Essa batalha tem um prazo de validade. Essa batalha tem uma duração. Para cada discípulo que lembra dessa verdade, nós podemos parar, olhar para o céu e falar: Senhor, obrigado. A batalha está sendo dura, os problemas são reais, mas eu sei que um dia isso vai terminar. Eu sei que um dia o Senhor há de enxugar toda lágrima. Eu sei que um dia o Senhor há de resolver todos os problemas e dores que eu sinto. Mas quando eu penso num texto como esse, e você deve entender da seguinte forma, agradecendo a Deus se você é um crente, é preciso entender que Jesus limitou isso ao mundo. No Evangelho de João, a palavra mundo, a palavra grega cosmos, ela pode ser entendida de três formas. A palavra cosmos, que foi traduzida corretamente por mundo, ela pode significar planeta, a esfera onde nós vivemos, essa Terra. Ela também pode significar o conjunto de pessoas que vivem aqui na Terra. E ela também pode significar o pensamento dominante, aquele senso que rege a mente do homem sem Deus. Dessas três formas a palavra mundo pode ser traduzida. E todas elas explicariam corretamente esse texto, nós poderíamos claramente identificá-las aqui, aplicando em cada uma. É claro que nós vamos passar por provações vivendo nesse planeta. É claro que nós vamos passar por provações, por aflições, porque existem pessoas neste mundo que diferem da nossa crença e não só vão nos perseguir porque nós pensamos de maneira diferente, mas vão nos perseguir porque o próprio Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo. Por isso o mundo não nos ama. O mundo nos amaria se fôssemos dele, mas porque somos do Senhor Jesus, seremos perseguidos. Então é muito comum que, quem sabe, você no seu trabalho, você na sua casa, você no ambiente acadêmico, sofra zombaria, seja alvo de chacota, seja perseguido, quem sabe, até por alguém da sua casa, que às vezes não zomba e não brinca com você de maneira aberta, mas nos bastidores, de forma velada, você então se torna alvo de crítica, de escárnio. E muitos crentes choram pensando: por que eu passo por isso? Você passa por isso porque você está neste mundo e porque as pessoas deste mundo que não amam ao Senhor não vão concordar com você. Você, à luz das Escrituras, com um pensamento renovado pelo Espírito Santo, você tem um pensamento, você tem uma convicção correta sobre muitas coisas. Você vê com clareza coisas que as outras pessoas não veem. E porque você vê com clareza e você defende isso, você realmente começa a enfrentar problemas. Por exemplo, a Bíblia fala para os crentes, ensina os crentes a como lidarem com os seus filhos, como corrigi-los, como instruí-los, como amá-los, como exortá-los. Mas se você fizer isso, as pessoas do mundo vão se revoltar contra você. Você, minha irmã, a Bíblia diz que você deve amar o seu marido e deve não só amá-lo, mas deve se sujeitar a ele. Não a sujeição de um escravo, mas uma sujeição hierárquica como de um comando, onde existe harmonia em prol de um alvo. Mas a palavra submissão, quando é dita na nossa sociedade, se você falar sobre isso com alguma outra mulher, ela vai rir de você, vai zombar de você. Recentemente estive num casamento, enquanto ouvíamos uma pregação que falava sobre a beleza da submissão feminina dentro do casamento, havia uma mulher sentada à minha frente da minha esposa e ela estava completamente transtornada ao ouvir aquelas palavras. É impressionante como as pessoas se levantam contra princípios e valores da Escritura. Você é homem? A Bíblia diz para você amar a sua esposa, que você deve ensiná-la, que você deve prover para ela, tanto financeiramente, emocionalmente, você deve cuidar dela espiritualmente, a ponto de você se sacrificar por ela. O mundo olha para isso e fala: mas que tolice é essa? Por que fazer tal coisa? E por causa disso, nós somos perseguidos, porque temos valores, temos princípios que são dados pela palavra de Deus. E passamos por aflições. Mas veja,
Eu poderia ficar desdobrando aqui a respeito dos nossos problemas e aflições, conforme a Bíblia diz, mas eu queria deixar de lado um pouquinho a perseguição ou a aflição religiosa. Certamente os crentes passariam por isso, Jesus certamente pensou nisso ao falar esse verso. Mas existem outras aflições que tomam conta da vida de qualquer pessoa. Como eu disse, todos passam por aflições e problemas, mas só os crentes passam com uma dinâmica diferente, de paz e com ânimo. Por quê? Existem o que nós chamamos de aflições ou problemas que são problemas gerais. Fazem parte da vida de todos nós. Todos nós, agora eu digo, todos os habitantes da Terra. Nós estamos enfrentando uma crise global com esse coronavírus. Veja, seria correto dizer que o coronavírus, que esse problema, essa aflição veio só sobre pessoas que não conhecem a Jesus? Claro que não. Esse problema essencialmente global veio sobre todo mundo. Será que seria correto dizer que nas UTIs, nos hospitais, ou entre aquelas pessoas que estão falecendo, não tem crentes? Não tem pessoas que conhecem ou professam a fé em Jesus? Claro que não. Então, porque você vive neste planeta, um planeta marcado por uma consequência do pecado, como a doença, sofre. E o simples fato de você ser um ser humano, descendente de Adão e Eva, depois da queda deles, obviamente nós temos provações e aflições que tocam todos nós, sem nenhuma distinção. Há pessoas que fazem perguntas: por que aquela criança nasceu com aquele defeito? Por que aquela família que é tão boa passa por isso? Por que aquele homem tão bom está desempregado? Ou por que aquele jovem sofreu um acidente de carro? E tantas as perguntas que estão por aí, e as pessoas dizem, eram pessoas tão boas, e eu não duvido disso. Mas o fato é que, simplesmente por estarem num mundo marcado pelo pecado, as aflições já chegarão à vida deles. Na sua vida e na minha vida, faz parte passar por aflições, pelo fato de nós existirmos aqui. Existem outras aflições, que são aflições que entram na nossa vida, não porque nós estamos vivendo neste mundo, não porque nós fazemos parte dos humanos. São aflições que chegam à nossa vida porque Deus, por alguma razão sobrenatural, decidiu permitir que isso acontecesse. Quando nós olhamos a vida do louvável apóstolo Paulo, ele diz para nós que recebeu sobre si mesmo um espinho na carne. E ele diz, foi enviado por Deus para esbofeteá-lo. E talvez eu e você comecemos a perguntar, mas será que é justo? Sim, é justo. Se faz sentido para mim ou para você, pouco importa. Tudo o que Deus faz é certo, é justo e bom. Então existem provações e problemas que vêm sobre todas as pessoas, porque nós estamos neste planeta, marcado pelo pecado. Existem provações que vêm sobre a vida de alguém, aflições, porque Deus colocou assim, porque Ele tem um propósito. Por exemplo, já que nós estamos nesse contexto, eu vou usar o caso do coronavírus para ensinar uma coisa bem prática. A humanidade, de modo geral, ao ser tocada por um vírus dessa natureza, pela primeira vez, quem sabe pode tomar um tempinho para pensar em como ser um pouco mais humilde. Governos e países estão de joelhos. Poderosos estão com medo. Tudo por quê? Porque existe um pequeno vírus, invisível ao olho nu, mas que fez com que, quem sabe, o seu trabalho tenha fechado, que fará com que diversos milhões de pessoas, milhares, fiquem desempregados. Existirão problemas na economia, até mesmo as igrejas estão parando de se reunir. E através de um pequeno vírus, a nossa fé é provada. Onde está a nossa esperança? Estou recebendo como pastor inúmeros relatos, vídeos, e eu acho até isso comum de acontecer. Mas uma das coisas que me entristece é perceber que esse frenesi, esse medo, esse pavor, muitas vezes vem dos próprios crentes. Aonde está realmente a nossa esperança? Aonde está a nossa fé?
É claro que nós nos assustamos com coisas que acontecem à nossa volta. É claro que você deve tomar as suas precauções em relação ao que está acontecendo. Mas nunca vi tanto difundir de mentiras, coisas, teorias de conspiração, profetadas sem nenhum sentido, e que agora é o ano de 2020, 20 vezes 20 dá isso, dá aquilo. E meus irmãos, os crentes estão agindo como crianças. Fico triste em ver a fragilidade do povo de Deus. Agora é hora de dar respostas. Agora é hora de nós colocarmos para o mundo aonde está a esperança da nossa fé. Aonde está realmente a nossa convicção de que há um Deus por trás da história. Há um rei sentado no trono que controla todas essas coisas. Mas muitos crentes estão agindo exatamente como se o mundo estivesse ao bel prazer, sem ninguém no comando. Nós passamos por provações, todos passam. Mas se você é um crente, você deveria passar por elas de maneira diferente. As provações, em primeiro lugar, elas têm um limite, elas se limitam a esta vida. Para você, crente, não importa como a sua vida termine, elas ficam aqui, as provações, e você vai à presença de Deus, e nenhuma provação, nenhum problema recairá sobre você. Mas se você está me vendo e você não crê no Senhor Jesus, deixa eu deixar bem claro para você, como ministro do Evangelho, as provações não se limitam só a essa vida para você. Aliás, a maior provação nessa vida não se compara à menor dor do que vem pela frente no inferno. Reflita na sua vida. Tome um tempo para pensar, se você não conhece o Salvador, a respeito do que está acontecendo. E se você morrer por causa desse vírus, você está preparado? Você está pronto? Você, crente, faço para você a mesma pergunta. Se isso acontecer com você, você está pronto? Aonde está a sua esperança? Não esqueça, provações têm um limite. Provações vêm porque nós vivemos num planeta marcado pelo pecado. Provações vêm porque Deus permite que elas venham sobre a vida dos seus servos para ensinar coisas. E provações vêm sobre a vida de algumas pessoas como punição. E aí também você pode aplicar novamente a questão do vírus. Há um Deus no céu que decidiu castigar essa terra com esse vírus. Outras vezes na história isso já aconteceu. Mas pastor, ele é um Deus de amor, ele faria algo assim? É claro que faria. Um Deus de amor destruiu essa terra no passado com um dilúvio. E esse Deus de amor, que a Bíblia tanto defende, ele realmente é um Deus de amor, já nos avisou que no futuro destruirá a terra com fogo. E por que ele faz isso? Ele faz isso para disciplinar o mal. Muitas vezes, eu e você acabamos sofrendo como crentes a disciplina de Deus que recai à nossa volta. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde nessa hora. Mas saiba que Deus também pune a maldade. Há muitas pessoas que vão, quem sabe, assistir esse vídeo e eu fico pensando, será que não é hora de refletir sobre a sua arrogância, sobre a sua prepotência? Aqueles que confiavam no dinheiro, o que vão fazer agora com essa queda financeira? Aqueles que estavam com toda a sua segurança lastreada em dinheiro, em ouro, em ações, e agora? Aqueles que estavam confiando na força do seu império, quem sabe profissional, em grandes empresas, e agora? Aqueles que estavam se deleitando em grande patrimônio, e agora? Veja que o que nos sustém não é o quanto você tem no banco, não é a quantidade de diplomas que você tem na parede. O que sustém alguém é a fé. E se você é um crente, você precisa passar por esse momento e por todos os outros que virão, sabendo que você sabe qual é o limite da atuação, qual é o alcance. Há uma segunda lição nesse texto. Os discípulos de Jesus, eles passam pelas aflições de forma diferente. Em primeiro lugar, porque eles conhecem um ambiente onde as aflições ocorrem. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas há uma segunda lição, os discípulos passam pelas aflições de forma diferente, porque Jesus os encoraja a ter uma atitude correta diante das aflições. Ele disse para os seus discípulos, no mundo vocês vão ter aflições. Não vou esconder isso de vocês. Mas, e essa dobradiça no texto aparece,
Apesar das aflições, apesar das suas lutas, Jesus fala: tenham bom ânimo. Tende bom ânimo. É uma ordem, há um imperativo aqui. Basicamente o que ele está nos dizendo é: não desanimem por causa das aflições. Não sejam como as pessoas deste mundo que não têm esperança. Quando tudo vai mal, as pessoas ficam olhando uma para as outras, procurando oportunidade, procurando socorro nas pessoas. Mas eu e você devemos olhar para a pessoa do Senhor que está no céu. E lá do céu ele continua a ecoar aquilo que ele disse aqui nessa escritura. Não percam o ânimo. Mas pastor, nós temos uma crise, eu estou na minha casa, eu estou com medo. Não percam o ânimo. Mas pastor, talvez eu venha perder o meu emprego, porque aquilo que a nossa volta está tendo reflexos práticos para mim. Eu vou perder o meu emprego. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo ao enfrentar qualquer aflição. Neste caso aqui do verso, talvez o que Jesus tinha em mente de modo primário eram as aflições que viriam da perseguição. Mas como eu disse, estou deixando isso um pouco de lado para pensar sobre qualquer outro tipo de adversidade e problema. A maneira como um discípulo enfrenta as suas adversidades é tendo no seu coração a lembrança de que Jesus o encorajou. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Que diferença isso faz para nós? Quando tudo está à nossa volta desmoronando, o Espírito Santo sussurra: não desanime. Você não é igual às pessoas. Não desanime. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: olha, não se vendem 2 pardais por poucas moedas, mas vocês valem muito mais do que pardais. O vosso Pai que está no céu ama vocês. Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, aquele que nos deu o seu próprio Filho, não nos dará todas as outras coisas? Será que Deus nos resgatou para nos destruir? Será que Deus não se importa com o nosso sofrimento? Fato é que nós podemos sofrer, mas a diferença no sofrimento que todos nós, crentes e incrédulos, são submetidos. A diferença entre nós está no ânimo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Filipos, ele foi preso. E ele foi levado ao cárcere com seu companheiro Silas. Aflições, Paulo. No mundo você vai ter aflições. E o que acontece naquele cárcere? Você não vê Paulo lá chorando? Olha, ele estava num cárcere terrível, preso pelos pés, feridas nas suas costas porque ele havia sido açoitado. E o que você vê Paulo e Silas fazendo naquela madrugada? Eles começam a cantar. São homens loucos? São pessoas que perderam completamente o seu juízo? Não. São pessoas que entenderam o que Jesus falou. No mundo nós teríamos aflições, e Paulo sabia disso. Mas tenham bom ânimo. E é preciso nessa hora, mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo, que crentes se levantem para animar. Que tristeza, eu tenho visto crentes só propagando o medo e o pânico. A minha pergunta para você é: você mandou uma mensagem de encorajamento para alguém? Talvez você mesmo cristão está envergonhando o nome de Cristo debaixo de uma situação como essa. Você, quem sabe, está mais desesperado do que aqueles que não entendem e não professam a fé no Senhor. Eu imagino que você deve ter recebido, como eu, diversos vídeos sobre como lavar as mãos. Mas poucas pessoas sabem como lavar o seu coração, a sua consciência, os seus olhos, a sua boca. Há pessoas que estão tão preocupadas em colocar máscara para não contrair ou não propagar o vírus, mas não estão preocupadas assim em colocar o filtro diante do seu rosto, o filtro da palavra de Deus, aquele que deixa o vírus do pecado longe, o vírus da imoralidade, da intriga. Minha pergunta para você, já que Jesus diz que os discípulos devem ter bom ânimo, você tem tido bom ânimo? O seu ânimo está durando ou você já desanimou? É você um propagador, um encorajador, um incentivador do bom ânimo, ou é você um mensageiro da tristeza?
Eu recebo de pessoas notícias, só calamidades o tempo inteiro. Aonde estão vocês, homens e mulheres de Deus, para transmitir ânimo? Aonde estão as palavras de equilíbrio, de sensatez? Talvez, e eu vou usar essa palavra mesmo, talvez, esse vírus foi fabricado, não sabemos. É seu direito pensar se existe uma conspiração por trás ou não. Como é direito de outros não acreditar nisso. É direito seu saber se na sua cidade a situação é mais grave do que os governantes estão dizendo. É direito seu. Mas é direito também de outras pessoas não quererem saber disso. Por quê? Porque o que nós temos visto é uma corrida desesperada, desenfreada aos mercados, às farmácias, pessoas comprando remédios que não precisam, comprando mais comida, demonstrando egoísmo. Nós não estamos parando os cultos na igreja simplesmente por obediência às autoridades, porque já seria justificado fazer isso conforme Romanos capítulo 13. Mas a maior decisão das igrejas em parar é a manifestação de amor ao próximo, porque nós sabemos que esse vírus tende a se alastrar quando há aglomeração de pessoas. E se nós morrermos, nós vamos para o céu, mas e as demais pessoas? Amor pelo próximo. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, pare de usar o seu aparelho celular para promover o desânimo. Jesus disse, aflições estão aí, e essa é uma delas. Tem de bom ânimo. Diga para as pessoas, para elas confiarem, encorajem elas a voltarem para Deus. Se o seu irmão está com medo, quantos homens estão se omitindo nessa hora? As mulheres estão com medo, as crianças estão com medo. E é normal que isso aconteça, mas onde estão os homens de valor, as colunas da sociedade dentro da igreja para apaziguarem palavras de equilíbrio? Há pessoas que estão se superando na maneira como estão lidando de maneira precária, infantilizados diante dessa hora. Homens que, quem sabe pela primeira vez, privados, eu pelo menos não me lembro na história do nosso país isso ter acontecido. Famílias estão sendo reunidas. As famílias do mundo lidem da sua forma, mas os crentes estão ficando em casa. Há culto doméstico na sua casa, há pessoas que nem sabem o que fazer. Não sabem cantar juntos, não sabem orar juntos, não sabem ler a Bíblia juntos. E como vão encontrar ânimo nessa hora? Quem sabe esse vírus seja uma bênção para fortalecimento daqueles que conhecem ao Salvador. Nós estamos afastados geograficamente, mas eu e você temos ainda nas nossas mãos a mesma palavra que nos une. Há em nós um único coração. Há em nós o mesmo Espírito, a mesma convicção. E nessa noite eu queria animar você. Não se preocupe com o barulho do trovão. Não se preocupe com o som da tempestade à sua volta. Confie em Deus. Ele é o Deus do trovão. Ele é o Deus das tempestades. Ele é o Deus que tira vírus. Ele é o Deus que coloca vírus. Isaías capítulo 45, versículo 18 diz para nós, o Senhor dizendo, eu sou o Deus que crio a luz e as trevas. Eu faço, na versão diz, eu trago a paz, eu crio o mal. Não o mal moral, mas ele também traz o mal punitivo. Está na hora da sociedade deste mundo se curvar diante de alguém soberano. Tenha bom ânimo. Os discípulos de Jesus passam por provações nessa vida. Todos passam, mas os discípulos passam de forma diferente porque eles entendem que há um limite para essas provações. Elas começam e terminam aqui. E eles sabem que Deus está no controle disso. A segunda razão pela qual os discípulos passam por provações de uma maneira diferente é porque Jesus os encoraja o tempo inteiro. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E eu espero que você se anime. Se anime a confiar em Deus. Reúna-se na sua casa e agradeça a Deus porque você tem um lar. Agradeça a Deus pela tecnologia que fez a palavra de Deus chegar até você. Agradeça a Deus por ter salvo você. Anime-se. Esse problema vai passar. Outros virão. Eu espero que você saia desse problema fortalecido. Levante-se. Propague o amor. Propague a confiança em Deus. Pare de difundir o medo.
Pare de difundir a discórdia. Há pessoas que contabilizam os mortos neste momento mais rápidos do que a mídia. Usam o celular, mal recebem e já passam para outro. Informações sobre remédios, informação sobre coisas mentirosas o tempo inteiro. Aonde está o equilíbrio dos homens de Deus? Homens e mulheres de Deus, tenham bom ânimo e parem com isso. Confiem no Senhor. É assim que nós passamos pelas provações, com esperança, diferente das pessoas que não conhecem o Salvador. Mas há uma terceira razão pela qual os crentes passam pelas provações de uma maneira diferente. Vai ser projetado aí para você. Os discípulos de Jesus passam pelas aflições de forma diferente, porque, em terceiro lugar e último lugar, é porque eles possuem uma esperança real que lhes dá paz. Os discípulos de Jesus passam pelas provações diferentes das pessoas do mundo, porque eles têm uma esperança real que lhes dá uma paz. Jesus diz assim: vocês vão passar no mundo, vocês passarão por aflições. A abrangência, o alcance dos problemas. 2. Tem de bom ânimo. O encorajamento que Jesus dá. E ele termina dizendo: por que vocês devem ter bom ânimo? E ele diz: eu venci o mundo. Ora, é claro que aqui Jesus, nós falamos sobre a palavra cosmo, a ideia contida nela do planeta. É claro que Jesus não está falando: olha, se animem porque eu venci o planeta. Talvez Jesus possa estar dizendo: se animem porque eu venci as pessoas que estão regendo esse planeta. No caso ali daquela época, seriam aquelas pessoas, os governantes daquela época. Mas é claro que Jesus está dizendo aqui é sobre a vitória definitiva sobre o pecado, sobre o presente sistema deste mundo. É isso que Jesus venceu. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ninguém tirou a sua vida. Ele voluntariamente a deu. Ele venceu todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Deus que manda no inferno e o Deus que controla o céu. Ele disse: eu venci. É por isso que você pode passar por provações, por aflições, sejam de qualquer natureza. Olha o que diz no começo do versículo: estas coisas, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então Jesus diz: vocês vão passar por aflições. Saibam, há um alcance, é neste mundo mesmo que vocês estão. Em segundo lugar, vocês têm que ter bom ânimo. E por que vocês devem ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo e eu quero que vocês tenham paz em mim. Quando eu falo que no terceiro ponto que os discípulos possuem uma esperança real, eu quero mostrar para você de maneira simples que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele oferece uma esperança real. Nós não estamos falando aqui de tapinhas nas costas, dizendo: olha, não se preocupe, isso ou aquilo vai passar, esse problema vai terminar. Nós estamos falando de uma esperança real que só Cristo pode dar. Há inúmeras religiões neste mundo afora, e talvez você esteja me assistindo aí da sua casa, ou da internet, em qualquer lugar no trabalho, e talvez você tenha a sua própria religião. E é claro, é um direito seu fazer a sua decisão naquilo que você vai ou não crer. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Neste momento de grande aflição sobre o mundo inteiro, a sua religião, a sua convicção, a sua crença te sustém? A religião que você professa está dando para você respostas nessa época? Você deita a cabeça no travesseiro tranquilo por causa daquilo que você crê? Onde está a sua esperança? Eu deito todas as noites e eu durmo, porque com o vírus ou sem vírus, o meu Senhor venceu o mundo. E Ele disse que eu tenho que ter paz nele. Se Ele decidir, na sua soberana vontade, me levar neste momento por causa do vírus, Ele o fará. E eu partirei dessa vida sabendo que Ele é Deus da história e Ele é bom. E eu, até que Ele decida fazer isso, vou andar nessa história, sabendo que as aflições vão surgir, sabendo que eu tenho que ter bom ânimo, não desanimar, jamais, sabendo que o Senhor venceu o mundo. E talvez você esteja aí me assistindo e pensando: tá, eu também quero, pastor, como é que eu posso então vencer? O que eu devo fazer então para vencer este mundo? A maldade, o pecado, o atual pensamento que rege as escolhas deste mundo perdido. Como eu venço isso? O próprio evangelista João,
numa das suas cartas, ele disse o seguinte, eu vou ler para você, está lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 4. 1 João, capítulo 5, no versículo 4. Jesus diz assim, o evangelista João diz assim, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória não é pelo dinheiro, não é pelos diplomas, não é pela força, não é pela sabedoria. João diz assim, vencemos o mundo e obtemos essa vitória pela fé. Essa é a única maneira de você vencer o mundo. Essa é a única maneira de você permanecer em pé no meio das provações, das aflições. Fé. Fé real, que produz esperança e paz. E João diz mais, e quem é que vence essa batalha contra o mundo? Ele mesmo responde, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você já creu? Talvez Jesus para você seja um grande homem, talvez seja um homem iluminado, talvez seja um grande mestre. Olha, tudo isso é verdade. Jesus foi um grande mestre, mas ele não foi só isso. Jesus foi um homem maravilhoso, é verdade, concordo com você, mas não é só isso. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. Veio a este mundo porque eu e você, pecadores perdidos, não tínhamos esperança. Viveu, se tornou um de nós pelo nascimento, teve um ministério entre nós, mostrando a sua messianidade, a sua divindade, e morreu. Morreu porque eu não poderia morrer. Morreu porque mesmo se eu morresse, nada adiantaria. O perfeito pelo imperfeito, o justo pelos injustos. E eu posso chegar ao Senhor e dizer, eu acredito que sou pecador perdido. Não tenho força em mim. Nada do que eu faço será capaz de trazer paz entre eu e Deus. Mas confiando nos méritos do que Cristo fez na cruz, eu confesso que sou pecador, suplico pela sua graça, peço perdão e imploro para que Ele me salve. Se você fez isso, você é um vitorioso. Você é um vitorioso mesmo que você esteja com a conta no vermelho, mesmo que você não tenha saúde física, mesmo que todo mundo à sua volta diga que você é um derrotado. A palavra de Deus diz que você venceu o mundo. E neste momento de grande aflição, faz toda a diferença para mim e para você que é discípulo do Senhor Jesus. Olhar à volta e saber que esses problemas ficam nessa esfera. É neste mundo que nós temos aflições. Nós devemos ter bom ânimo. E não é um ânimo tolo. É um ânimo fundamentado na esperança real de que uma vez que Jesus venceu o mundo, e eu creio nele, eu também vencerei. E Jesus disse, eu estou dizendo essas coisas para que quando as aflições chegarem, vocês tenham paz em mim. Nessa noite, você também pode ter paz no Salvador. Nessa noite, talvez você assistindo esse vídeo está preocupado com o que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus diz para você que é possível que você tenha paz. Não se preocupe tanto com o vírus lá fora. Se você não é um salvo, se preocupe com o vírus do pecado que está no seu coração. Esse vírus, aí fora, pode destruir o seu corpo. Mas o vírus do pecado no coração pode destruir o seu corpo e colocar a sua alma por toda a eternidade separado de Deus. Meu apelo nessa noite é para que você ouça as palavras de Jesus. Volte-se para Ele. Se você é um crente, mude o seu comportamento. Mude a sua atitude. Mostre para o mundo como são os crentes no meio das aflições. Tenha um bom ânimo. O Senhor é convosco. Existem algumas aplicações para nós encerrarmos o texto dessa noite. As aplicações vão aparecer aí, são aplicações que resumem o texto. O texto dessa noite você poderia pensar assim, de maneira bem simples. O céu não é aqui. Parece que é uma coisa óbvia de dizer, mas tem pessoas que acham que o céu deveria ser aqui. Não, o céu não é. Aqui tem problemas, e muitos. O céu está à nossa frente. Por isso as aflições são inevitáveis.
As aflições não virão porque você pecou ou não. Ah, sim, claro, se você pecar, elas também virão. Mas algumas provações, como vimos, fazem parte da existência comum dos seres humanos. O céu não é aqui, por isso as aflições são inevitáveis. Mas saiba que as aflições só existem aqui, para você que é crente. Um dia todo medo, toda dor, e nessa hora é bom dizer todo vírus e toda tristeza, tudo isso ficará para trás. Naquele dia Jesus enxugará dos olhos dos seus filhos, daqueles que são salvos, toda lágrima. Cada um de nós encontrará o conforto perfeito. Até lá, nós teremos aflições. A segunda aplicação desse texto é: não desanime. Meu irmão, minha irmã, não desanime em meio às lutas. O homem sem Deus pode ficar desesperado, mas você não deve agir assim. É agora, nessa hora, que o seu cristianismo vai brilhar. É agora que a sua fé te susterá. E quem sabe alguém pergunte para você: qual é a razão da esperança que há em vós? E a oportunidade de você pregar o evangelho vai se abrir diante de vocês. Não desanime em meio às lutas, o homem sem Deus pode ficar desesperado, mas você anime-se, pois a verdadeira fé nos susterá. E por último, paz. Olha aí que ensino precioso. Paz não é a ausência de problemas e conflitos. Você pensou que paz é ficar deitado na rede tomando água de coco? Você pensa que paz é você não ter nenhum tipo de problema? Não. Isso não é paz. Paz é a certeza de que Jesus venceu e de que Ele está conosco nas aflições. Paz é saber que por mais que o mundo à nossa volta esteja caindo, eu não ando só. Há um Salvador ao meu lado que me guarda. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Por quê? Porque eu sou especial? Não. Porque o pastor está comigo. A sua vara e o teu cajado me consolam. Você é um crente? Então você precisa passar pelas aflições de forma diferente. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nessa noite nós olhamos para um texto como esse e nós reconhecemos que como crentes nós temos falhado nessa hora. Muitas pessoas à nossa volta estão desesperadas, estão completamente apavoradas. E nós que temos a resposta, nós que temos a esperança, nós que conhecemos a verdade, ao invés de promovermos a verdade, a vida, o ânimo, temos agido como as pessoas que não te conhecem. Espalhamos mentiras, demonstramos desespero, agimos como se o mundo estivesse sem um comandante na cabine. Nos perdoa. O nosso fracasso diante de uma postura correta faz com que o nosso cristianismo seja fragilizado e, mais do que isso, ao agirmos assim, nós envergonhamos o teu santo nome. Meu apelo, Senhor, é para que eu e os meus irmãos possamos nos levantar, possamos ter uma atitude correta, sensata, equilibrada. Esse vírus nada pode nos fazer se o Senhor não permitir. Sua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estamos fazendo a nossa parte. Vamos tomar todos os cuidados que precisamos tomar. Mas se o Senhor não cuidar, todo o nosso trabalho, todo o álcool gel, todas as máscaras, todos os cuidados de nada adiantarão. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos mostra como agir. Nós temos aflições, somos perseguidos pela nossa fé. Mas existem outras aflições, como a que estamos passando agora, que precisam de uma resposta bíblica coerente. Desperta principalmente os homens. Ajuda-nos, Senhor. Levanta os homens para que eles sejam equilibrados, para que eles tragam nas suas casas a centralidade de Cristo. Ensina-os nessa hora a liderarem as suas famílias, a orarem, a ensinarem os seus filhos, a
a pastorearem o coração das suas esposas. Obrigado, Senhor, porque no meio dessa adversidade o Senhor está nos dando o privilégio de, por meio da tecnologia, continuar pregando a palavra. Cuida do seu pequeno rebanho aqui na nossa cidade, aqueles que vão ficar doentes, que o Senhor tenha misericórdia deles, que mesmo adquirindo esse vírus, eles entendam que o Senhor continua os amando, estando no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, abençoa-nos, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, nós vamos cantar mais uma canção antes de terminarmos o nosso culto. E Deus te abençoe, fique na graça do Senhor.